Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou trabalhar com conhecimentos teóricos aplicados à redação. Eu não costumo trabalhar com frases exatas dos pensadores, eu costumo trabalhar com seu pensamento teórico. Então, eu não boto uma frase entre aspas, eu boto como afirmava o pensador, como afirmava o sociólogo, como afirmava o filósofo. Então, hoje eu vou falar uma das teorias do pensador que eu estou citando, e aí depois eu vejo como eu aplico a redação. Eu vou começar com Emile Durkheim. Emile Durkheim, ele trabalha com fatos sociais. Os fatos sociais, ele fala sobre algo que é coercitivo, exterior e geral. Como, por exemplo, o suicídio. O suicídio ele é comum a todas as sociedades. Ele é coercitivo e ele é exterior. Quando eu aplico Durkheim na redação, eu venho falando sobre a necessidade de aceitação social, porque ele tenta se impor dentro de um padrão para conseguir se encaixar socialmente e assim ser aceito. Se for no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu boto em primeiro lugar. Se for no segundo, eu boto além disso. E depois eu venho. Tendo razão o sociólogo Durkheim ao afirmar que a necessidade de aceitação social limita o cidadão à reprodução de costumes padrões que oprime o diferente, o tema é fruto de uma sociedade pautada na competição devido a um sistema educacional mecanizado que pouco fortalece a alteridade dos indivíduos. Depois eu venho com dados, depois eu reforçar o tema. Então, aqui eu posso falar sobre diversidade de padrões estéticos, eu posso falar sobre qualquer tema que venha a abordar a necessidade de aceitação do indivíduo na sociedade, que ele queira se encontrar, se encaixar na sociedade. Agora, eu vou falar sobre Bauman. Zygmunt Bauman, ele fala sobre a liquidez das relações humanas, a coisificação do homem no meio. E aplicada à redação, eu trago geralmente temas relacionados ao consumismo. Tendo razão Zygmunt Bauman ao defender em seu livro Modernidade Líquida que as relações com os objetos resultam na coisificação do homem como um produto do meio capitalista, que visa somente o lucro e pouco se preocupa com o... Aí eu aplicar o tema. Por exemplo, no tema de coleta seletiva, de lixo, aí eu diria... E pouco se preocupa com a coleta seletiva, já que usa da obsolescência programada para vender mais equipamentos sem contar com a degradação ambiental. Depois eu posso trazer de quem é a culpa e depois voltar ao tema. Por exemplo, esse cenário deve-se ao fato do Estado também se beneficiar com os lucros empresariais, prejudicando exponencialmente a saúde do meio ambiente. Então, eu estou trazendo o pensamento teórico, eu estou ligando ao tema, estou trazendo de quem é a culpa, estou retomando ao tema. Quando eu cito Sérgio Buarque de Holanda, eu quero falar sobre individualismo, sobre o homem cordial, que faz de tudo, que sempre dá o jeitinho brasileiro de conseguir o que ele quer. Aplicada à redação, eu cito assim: fortalecendo a imagem do homem cordial, sujeito individualista, de Sérgio Buarque de Holanda, retratado em seu livro Raízes do Brasil, escrito ainda no século XX, mas que se perpetua, o brasileiro sempre quer dar o seu jeitinho quando o tema é... Aí eu posso dar um exemplo. Quando o tema é leis de trânsito. Essas incivilidades são naturalizadas por um sistema educacional que fomenta a formação de cidadãos egocêntricos, os quais se habituam a realizarem infrações para benefícios próprios. Prova clara disso, posso trazer um dado do texto motivador ou do seu bem comum mesmo. Por exemplo, prova clara disso é que ainda se estaciona em vagas de deficiente, sem que seja um portador, o que acaba por comprometer o bem comum. Então, eu estou retomando ao tema e estou falando que isso tudo vai comprometer minha linha de pensamento, que é a cidadania, que é o bem-estar social, que é o bem comum. Agora, eu vou falar sobre Foucault. Foucault, ele trabalhava com as formas de poder. No seu livro Vigiar e Punir, ele falava sobre microfísica do poder e macrofísica do poder. E assim estabelecia relações de poder. Então, aplicadas à redação, eu trago da seguinte forma. Tendo razão Michel Foucault ao afirmar em seu livro Vigiar e Punir que toda relação é uma relação de poder, na qual há a imposição de verdades absolutas por grupos específicos, e aí eu trago um tema. Por exemplo, a intolerância religiosa é reforçada por um poder negligente que pouco garante a diversidade cultural no país, já que os intolerantes permanecem impunes ao realizarem um discurso de ódio.
E aí, meus queridinhos, né, que eu cito quase em todas as redações, é Gilberto de Mestar e Paulo Freire. De Mestar retrata em seu livro, Cidadão do Papel, que os direitos sociais e suas aplicações estão precárias, principalmente quando relacionados à desigualdade social e às classes sociais. Eu posso trazer da seguinte forma. Tinha razão Gilberto de Mestai ao afirmar que os direitos estão tão somente impressos e não se concretizam. Na medida em que, embora a Constituição Federal de 1988 garanta, no seu artigo 192, o acesso à saúde, a interiorização do sistema público de saúde é precária, eu posso trazer de diferentes formas e em diferentes temas que tragam direitos. É sempre bom você saber alguns pontos da Constituição. Saber que todos somos iguais, que temos direito à liberdade de expressão, que temos direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, que temos direito ao acesso à saúde, ao acesso à educação, acesso à cultura e aos seus meios de propagação, como eu citei no Enem passado. Se você não souber o artigo, não precisa, só fica mais detalhado. Mas é muito bom você trazer a Constituição, porque é uma coisa que rege nosso país, que rege a democracia do nosso país. E aí, quando você quer falar de educação, e eu acho sempre importante você falar de educação, eu quero dizer que você pode sim sempre citar Paulo Freire. Ele fala dos papéis que a escola deveria tomar. No entanto, ela é ineficaz. Eu trago da seguinte forma. Contrapondo o pensamento do educador Paulo Freire ao afirmar que a escola é a principal formadora de agentes transformadores da realidade em que vivem, o sistema educacional mecanizado, ao incentivar as competições, ao visar somente a obtenção de títulos, ele não incentiva a formação de um pensamento crítico, a fim de formar a alteridade, a fim de fomentar, de fortalecer as diferenças e o respeito às diferenças. E é isto. Esses são alguns dos pensadores que eu procuro sempre usar. Como eu disse a vocês, eu estudei no curso Fala, do professor Antônio Jesus, e a gente trabalha com 3 linhas de pensamento. O primeiro é exclusão, agressão, preconceito. Aí eu sempre trago Durkheim, que é a necessidade de aceitação social. Eu trago o Sérgio Buarque de Holanda, porque o preconceito advém do individualismo, você querer sobrepor a sua cultura sobre as dos outros, sobrepor os seus costumes sobre os dos outros, a intolerância, e aí eu posso trazer ele. E em relação por exemplo, trabalho doméstico, em relação a catadores de lixo, eu posso trazer Foucault, eu posso trazer que é uma relação de poder e que os dominantes, eles controlam todas as atividades dos dominados, pelo menos parte delas. Então, o que eu queria passar com esse vídeo é que você não precisa decorar frases certas, você não precisa ter um pensamento exato sobre aquilo. Até porque você se limita. Quando você se limita, na hora da prova, você pode chegar a ter uma crise nervosa, porque você está limitado àquela frase. E se o texto não couber naquela frase? Mas e se couber o pensamento crítico? Porque geralmente é assim. Talvez não coubesse a educação numa frase de Paulo Freire sobre a educação infantil. Mas aí, se eu estou falando de formação de consciência crítica, eu posso muito bem trazer o pensamento de Paulo Freire sobre a escola formadora de agentes transformadores da realidade em que vivem. E aí, na hora da prova, você vai redigir a prova num tempo maior. Eu redigi minha prova em 30 minutos. E aí eu demoro mais para corrigir, porque eu tento fazer com o mínimo de erros possíveis. E para reescrever, sabe, nos mínimos detalhes, para não errar nenhuma vírgula, para não precisar rasurar. E quanto mais rápido você estruturar seu texto, você fizer seu texto, mais tempo você vai ter para suas provas de humanas e linguagens, que não são poucos textos, que não é pouco conteúdo, e a gente se prepara tanto para chegar lá e não ter tempo de fazer uma prova de linguagem. Então, quanto mais você se preparar, quanto mais você fizer redação, quanto mais você pedir ajuda em redação, melhor vai ser para o seu rendimento. Então, peça ajuda, eu estou disponível, meu direct está aberto, eu estou muito grata pelas pessoas que vieram pedir ajuda.
E é isto, gente. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por ter assistido até o final. E vem cá, fala comigo, eu estou muito aberta a te ajudar. Esse projeto é totalmente voluntário e eu estou muito feliz, estou muito grata em poder ajudar, nem que seja com a aplicação de frase. E é isto. Um beijo.